O que você faria se os guarda-costas do presidente tivessem mais poder do que o próprio presidente? E se, em um dia, decidissem matá-lo e no seguinte escolher seu sucessor? Foi exatamente isso que aconteceu na Roma antiga. Não uma, nem duas, mas dezenas de vezes. A guarda pretoriana foi a força de elite mais temida do mundo antigo. Escoltas, espiões, assassinos, bombeiros, gladiadores. Controlavam o poder nas sombras. Neste vídeo, você descobrirá como passaram de protetores a carrascos de imperadores. Bem-vindo à história secreta da guarda pretoriana. Sino, inscreva-se, ative o sino e prepare-se para ver o lado mais cru do poder em Roma. O Império Romano, com todo o seu legado, seu poder e sua glória, foi vendido ao maior lance. Ano 193 d.C., Roma acabava de presenciar um crime que abalou os alicerces do poder imperial. O imperador Cômodo havia sido assassinado. O caos reinava nos corredores do palácio. As legiões estavam distantes. O Senado tremia. E então entrou em cena a guarda pretoriana. Esses soldados não se limitaram a procurar um novo imperador. Eles colocaram o trono em leilão. Literalmente. Quem dá mais pelo trono de Roma? Gritavam os prefeitos pretorianos. 25.000 sestércios por cabeça. Vendido. O vencedor foi Didio Juliano, um senador rico que prometeu pagar uma fortuna a cada membro da guarda. Assim, tornou-se, por dinheiro e não por méritos, imperador do mundo romano. Mas o império não perdoa a fraqueza nem a corrupção. Em apenas 66 dias, Juliano foi decapitado. E outro general, Septímio Severo, marchou sobre Roma para punir a traição. Quando entrou na cidade, não hesitou um segundo. Dissolveu a guarda pretoriana, destruiu seu quartel diante de seus próprios olhos e formou uma nova guarda leal apenas a ele. Aquele dia deixou claro que a guarda pretoriana não era apenas um corpo de segurança. Era o poder nas sombras. Era o verdadeiro árbitro do destino imperial. E assim começa a nossa história. A história do grupo de elite que, com o tempo, acabou acreditando ser mais poderoso do que os próprios imperadores que juravam proteger. Antes de existirem imperadores, existia a República Romana. E antes de os pretorianos se tornarem os guardiões do poder absoluto, foram simplesmente escoltas de magistrados. Tudo começou com os pretores, altos funcionários com autoridade judicial e militar. Eram homens respeitados, mas não invulneráveis. Em tempos de guerras ou revoltas, suas vidas corriam perigo. Assim nasceu a ideia de uma guarda pessoal, um pequeno grupo de soldados escolhidos por sua lealdade. Ainda não tinham uniforme, nem quartel fixo, nem privilégios especiais. Apenas uma missão: proteger. O termo cours praetoria era usado para se referir ao destacamento que acompanhava um general em campanha. Era um corpo móvel, funcional, sem um rosto político. Mas os alicerces já estavam lançados. Porque, naqueles soldados, Roma havia plantado a semente de algo muito maior. Uma força que, um dia, não apenas protegeria o poder, mas o controlaria. Um dos primeiros a aproveitar essa força foi Cipião, o africano, o herói da Segunda Guerra Púnica. Sua coorte pretoriana o seguia como uma sombra em cada campanha. E com ele aprenderam algo mais do que lealdade. Aprenderam que estar perto do poder também é poder. Com o tempo, essas pequenas escoltas se tornariam mais numerosas, melhor treinadas, melhor pagas. E acabariam por se converter em uma força oficial sob um novo tipo de governante: o imperador. O ano 27 a.C. marcou o fim oficial da República e o início do Império. E com ele, nasceu o primeiro imperador, o Otávio Augusto. Mas Augusto sabia que o poder absoluto exigia algo mais do que um título. Exigia segurança, controle, lealdade. E por isso, transformou as coortes pretorianas em uma força permanente, institucional e estratégica. Já não seriam simples acompanhantes de campanha. Agora seriam os guardiões pessoais do imperador. Augusto as reorganizou em 9 coortes, com cerca de 4.500 homens no total.
Mas fez algo ainda mais inteligente e apenas 3 coortes ficavam ativas dentro de Roma, enquanto as outras 6 estavam aquarteladas nos arredores. Assim, evitava parecer um tirano, mas garantia que tivesse o punho fechado sobre a cidade. Um governante pode ser amado. Mas se quiser sobreviver, deve ser temido. Os pretorianos eram os únicos autorizados a portar armas na cidade sagrada, onde se erguiam os templos, o senado e o fórum. Nenhuma outra força podia se aproximar tanto do coração do poder sem permissão imperial. Em poucos anos, passaram de ser um destacamento invisível a uma casta de elite dentro do Estado romano. Tinham melhores condições que qualquer outro soldado. Item criados pessoais. Item vestimenta refinada. Item contato direto com a família imperial. Item e, acima de tudo, influência. Por quê? Se você protegia a vida do homem mais poderoso do mundo, quem ousaria lhe dar ordens? Augusto morreu tranquilamente no ano 14 depois de Cristo. E seu legado viveu em muitos campos, em suas reformas, em seu império. E nos homens de túnica branca que ainda vigiavam os corredores do Palatino. Os pretorianos. Roma, a capital do mundo. Uma cidade sagrada, onde as armas eram proibidas, salvo para eles. Os pretorianos eram os únicos soldados autorizados a portar espada dentro do Pomerium, a linha espiritual que delimitava a cidade. Sua presença não apenas era tolerada. Era desejada. O imperador queria que o poder fosse visto, sentido e temido. Mas não viviam dispersos. Tinham seu bastião. O Castra Praetoria, o quartel monumental da guarda pretoriana, foi construído sob o imperador Tibério, no Monte Quirinal. Uma verdadeira fortaleza dentro da cidade, com muros, torres, pátios de treinamento e templos dedicados a Marte. Era mais que um quartel. Era um lembrete físico de quem protegia e controlava o imperador. Ali treinavam com disciplina férrea. Práticas de combate corpo a corpo, lançamentos de pilum, táticas de esquadra e, sobretudo, exercícios de reação imediata diante de um atentado. Sua rotina diária não era militar no sentido tradicional. Deviam estar impecáveis. Presentes. Invisíveis, mas sempre atentos. Os turnos de guarda eram organizados em segredo, e o próprio imperador entregava a senha do dia, todas as manhãs, ao prefeito pretoriano. Seus uniformes dentro da cidade eram discretos. Vestiam togas brancas sem armamento visível, para não alarmar o povo. Mas fora das muralhas, transformavam-se em máquinas de guerra, com elmos ornamentados, escudos reluzentes e espadas prontas. Eram soldados, mas também símbolo. Eram a linha entre o povo e o trono. A paz e o golpe de Estado. E nas cerimônias públicas, seu papel era claro. Estar à vista. Perfeitos. Imutáveis. A imagem do poder imperial encarnada em carne, bronze e silêncio. Ser membro da guarda pretoriana não implicava apenas portar armas e proteger o imperador. Também significava fazer parte da elite mais bem paga do aparelho estatal romano. No império onde a maioria dos legionários servia durante 16 anos por um salário modesto e duras condições de vida, o pretoriano vivia uma realidade radicalmente diferente. Seu tempo de serviço era mais curto, apenas 12 anos, mas o que realmente chamava a atenção era seu soldo, quase 3 vezes superior ao de um soldado comum. Além do soldo básico, os pretorianos recebiam generosas gratificações conhecidas como donativa, entregues diretamente pelo imperador em momentos especiais, como nascimentos imperiais, aniversários ou vitórias políticas. E se alguma vez salvassem o imperador de um complô ou atentado, a recompensa podia equivaler a vários anos de salário. Isso os tornava, sem exagero, os soldados mais cobiçados do mundo romano. Mas o privilégio não terminava aí. Ao finalizar o serviço, os pretorianos geralmente recebiam terras, propriedades ou pensões que lhes garantiam uma velhice confortável, algo impensável para a maioria dos militares do império. Não era incomum que muitos ascendessem a cargos administrativos, inclusive no Senado ou como governadores provinciais, usando seu histórico de serviço próximo ao trono como credencial política. Tornar-se pretoriano não era fácil.
Exigia-se idade entre 15 e 32 anos, compleição física impecável, antecedentes familiares limpos de escândalos ou traição e, sobretudo, o apoio de uma rede de influência nos círculos de poder. A partir do imperador Septímio Severo, o processo tornou-se ainda mais rigoroso, só podiam ingressar aqueles soldados que já tivessem demonstrado seu valor em campanhas militares, o que garantia não apenas sua lealdade, mas também sua eficiência em combate. Em suma, pertencer à guarda pretoriana era mais que um ofício, era um investimento direto do imperador. Um corpo tão valioso e tão mimado que, com o tempo, deixou de limitar-se a proteger o soberano para transformar-se em um ator político-chave, com força e dinheiro suficientes para decidir o destino do império. De lá, Tibério escrevia cartas que eram obedecidas como se viessem dos deuses. O imperador era onipresente, mas invisível. A distância transformou sua figura em lenda. E com a lenda, vieram os rumores. O historiador Suetônio, décadas depois, pintou um retrato monstruoso, orgias com adolescentes, torturas, práticas sexuais doentias e perversões de gelar o sangue. Capri, segundo ele, era uma prisão de prazer e castigo, um inferno com vista para o mar. O imperador lançava escravos ao mar por tédio, escreveu um. Treinava crianças como animais de estimação humanos, dizia outro. Tinha túneis secretos por onde os condenados entravam, mas nunca saíam. Mas, quanto disso era verdade? Capri se tornou um espelho. E cada um projetou nele seus próprios medos. O certo é que Tibério construiu sim 12 vilas na ilha, uma para cada signo do zodíaco. Mandou erguer templos, observatórios e jardins fechados. Quase nunca saía. Recebia relatórios, assinava decretos e vigiava o império do alto, como uma águia solitária. Alguns pensam que seu retiro foi filosófico. Que se inspirou nos estoicos. Que buscava uma existência contemplativa, longe da decadência de Roma. Outros, que simplesmente se rendeu à sua natureza, um ser ferido, desconfiado, incapaz de amar e desejoso de controlar sem contato humano. O certo é que, de Capri, Tibério aperfeiçoou uma nova forma de poder, o terror à distância. Governava por cartas. Por execuções ordenadas em pergaminhos selados. Por ausências mais intimidantes que qualquer presença. E enquanto Roma tremia, Tibério observava o mar. Capri foi seu refúgio, sua prisão, seu trono e seu castigo. Foi o único lugar onde não precisava fingir. Onde podia ser o que quer que realmente fosse. Mas mesmo à distância, o passado o alcançou. As conspirações, os assassinatos por vingança, a desconfiança eterna. Tudo voltou. Tudo o seguiu até a ilha. Porque nem o imperador mais solitário podia escapar de Roma. Porque Roma não esquece seus fantasmas. Quando finalmente morreu, não houve luto. O povo não chorou. Roma não parou. Apenas gritou uma frase que resume tudo, enfim morreu o ogro. Tibério faleceu no ano 37 d.C., aos 77 anos, após 2 décadas de governo e mais de uma década de reclusão em Capri. Dizem que foi em seu leito, outros asseguram que foi sufocado com um travesseiro por ordem de Calígula, seu sucessor designado. O certo é que sua morte não foi recebida com pesar, mas com alívio. Mas, foi ele realmente um tirano? Ou simplesmente o reflexo mais honesto do preço do poder absoluto? Porque por trás de sua máscara fria, de suas decisões letais e de seu exílio voluntário, também houve ordem, visão e uma inquietante eficiência. Tibério herdou um império que ainda estava sendo construído. E longe de expandi-lo sem medida, ele o consolidou. Renunciou a conquistas desnecessárias e fortaleceu as fronteiras. Governou com austeridade, cortou gastos supérfluos e estabilizou a economia imperial. Reformou leis. Castigou a corrupção. Preocupou-se, quase obsessivamente, com as finanças do Estado. Em uma ocasião, chegou a usar seu próprio dinheiro para evitar um colapso financeiro após uma crise bancária. Foi o único imperador que, em vez de oferecer pão e espetáculos, deu algo mais silencioso, mas mais duradouro, de equilíbrio. E, no entanto, Roma não perdoa a frieza.
Seu caráter hermético, suas decisões nas sombras, seus julgamentos secretos e sua distância emocional o transformaram em alvo de ódio. Ninguém pode amar quem não se deixa ver. Sua figura foi demonizada por historiadores que escreveram anos depois, muitos deles em tempos de imperadores mais cruéis, porém mais carismáticos. Calígula, seu sucessor, destruiu sua memória pública. Mandou retirar estátuas. Proibiu seu nome. E transformou a percepção do povo com histórias escabrosas. Assim, o imperador que nunca quis ser acabou sendo o mais temido. O mais solitário. O mais incompreendido. Seu legado foi contraditório. Item um habilidoso administrador. Item um brilhante militar. Item um líder distante. Item um símbolo do terror. Item um homem que temia tanto o amor quanto o poder. Item um estrategista que governou sem falar e que morreu sem ser ouvido. Hoje, historiadores modernos começam a rever sua figura com novos olhos. Longe do sensacionalismo, alguns o veem como um político pragmático, à frente de seu tempo. Outros, como uma alma ferida que nunca encontrou paz. E talvez tenha sido isso Tibério. Não um monstro. Não um sábio. Mas um aviso. Um lembrete do que o poder absoluto pode fazer a um homem que, no fundo, nunca quis governar. Roma o chamou de imperador. A história o chamou de monstro. Mas talvez Tibério tenha sido apenas um homem que já não sabia como sentir. À distância, Tibério criou um modelo de poder sem rosto. Reinou sem multidões, sem gestos heróicos, sem estátuas em cada praça. Mas sua presença era sentida em cada canto do império. Como o vento que não se vê, mas move tudo ao seu redor. Foi um imperador que se escondeu dos aplausos, da política, do amor e, finalmente, de si mesmo. Foi cruel? Talvez. Foi brilhante? Sem dúvida. Foi livre? Nunca. A história é escrita pelos que sobreviveram. Pelos que souberam atuar melhor sob os holofotes. Tibério, ao contrário, escolheu a sombra. E nessa sombra foi engolido pelos fantasmas de Roma. Hoje, 2000 anos depois, seguimos nos perguntando quem ele foi realmente. Um déspota silencioso. Um mártir do poder. Ou o espelho do que o império podia fazer a uma alma sem raízes. E você, o que acha? Tibério foi um vilão ou um homem quebrado pelo destino? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ler sua interpretação dessa figura tão complexa. Se este vídeo fez você ver a história de outra perspectiva, compartilhe. Inscreva-se para mais relatos que iluminam as sombras do passado. Porque compreender os homens que governaram o mundo é compreender os erros que ainda continuamos cometendo.